Zaidan, Sônia, eu queria trazer aqui uma discussão com vocês, porque vai ser inevitável ler, ouvir e ver conteúdos que vão relacionar Maradona com outros personagens da história da Argentina, né? Inevitável pensar assim. E então o Zaidan citou isso no começo, classificando o Maradona como um herói de guerra. E a gente vai colocar quantas pessoas da história da Argentina, das artes, do esporte ou da política, num mesmo nível. Eu estou pensando nisso na ótica do argentino. A gente pode falar de Astor Piazzolla, a gente pode falar de Perón, pode falar de Evita Perón, pode falar de Gardel, pode falar de Che Guevara, pode falar do Papa Francisco, que é um argentino, Exato. Apesar de ser um argentino mais velho, mas Bergoglio. recentemente importante de reconhecimento internacional para o argentino. Sônia, você primeiro. Eu concordo com você e cito exatamente os mesmos personagens que você citou, e muito bem lembrado o Papa Francisco, que com seu carisma, o Papa eu tive a oportunidade de ver isso de pertinho lá no Vaticano, quando ele cumprimentou pessoas de outras religiões, incluindo as afro-brasileiras, durante a canonização da Irmã Dulce. Então ele é um papa que respeita outras religiões, ele é extremamente simpático, muito carismático, e essa coisa de ser o argentino, quando ele vê um brasileiro, ele sempre brinca com essa história do futebol. Principalmente com os brasileiros que trabalham na Rádio Vaticano. Vou aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Silvonei Protz, que é diretor da Rádio Vaticano para o Brasil, uma pessoa queridíssima e que conversa sempre com o Papa, sempre tem essa oportunidade e fala que é um apaixonado pelo futebol. Então eu imagino hoje que Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, deva estar muito chateado com a morte de Maradona. Torcedor do São Lourenço, né, Zaidan? Torcedor do São Lourenço de Almagro, exatamente. O que você acha dessa gosta muito de história, futebol. Zaidan? Essa história de relacionar o Maradona e ele vai ser um personagem que vai estar na ótica do argentino, o que a gente acha, né, que o argentino vai pensar a partir de agora. Ele está no mesmo patamar de Evita Perón e entre outros ícones da história argentina? Eu acho que desde 86 ele já estava, né? Porque é interessante isso. O Perón, por exemplo, é alguém que fez coisas bem discutíveis. O Perón, a exemplo de Getúlio, ele deu piscadelas para o nazifascismo. O Perón adotou medidas muito ruins para a Argentina, inclusive com seu programa previdenciário. Mas foi, ao mesmo tempo, uma figura legendária, porque, tal qual o Getúlio, ele incluiu na legislação argentina muitos direitos trabalhistas, né? Isso aconteceu com o Getúlio. Isso deu ao Getúlio uma importância histórica, mas isso não apaga o fato de que Getúlio comandou uma ditadura fascistoide nos anos 30. E o Perón da mesma maneira. Perón que foi, voltou e já no final da vida governou a Argentina e morreu deixando aí para a segunda mulher, a Isabelita. Essa nunca entrou, nem se aproximou do que foi Evita Perón. Porque a Evita não tinha os pontos negativos do Perón. Evita só era vista como a mãe dos pobres, aquela que defendia os direitos populares, né? A necessidade do governo olhar para os mais pobres e tal. Então era uma figura mítica. Como o Gardel, que provoca até discussões de onde nasceu, se no Uruguai, na França, na Argentina. Tem o Rio da Prata ali Maradona. para atrapalhar, né? Saber de onde ele veio, né? Então, mais do que Piazzolla, mais até do que o próprio Juan Domingo Perón, o Maradona fica nesse time aí que, apesar dos problemas, dos defeitos, dos dramas e tal, mas que personifica a alma argentina, né? Além do fato de que há 34 anos ele virou um herói de guerra para a Argentina. Ele teve um momento da vida que se aproximou de Fidel Castro. Aliás, esta data é a data de falecimento também do Fidel Castro.
né? 25 de novembro é a data em que morreu Fidel Castro. Ele se aproximou muito do líder cubano, né, Zaidan? O Maradona, inclusive muita gente, na hora de falar sobre o que foi Maradona como jogador, mistura sinais, né? Ou positivo ou negativamente. Então quem gosta do Fidel, quem gosta do Evo Morales, e para se ter uma ideia, até os que gostam da distopia venezuelana, e como o Maradona sempre apoiou o regime chavista, e sempre apoiou o Evo Morales, inclusive quando teve aquela história de não ter jogo em La Paz por causa da altitude, ele defendeu a posição do Morales de que a Bolívia tinha de jogar ali, que é uma outra história, essa não é uma defesa política. Mas e em Cuba, o Maradona, ele foi se tratar em Cuba, não é? Então, ele tinha uma relação passional com a política. Não acho que o Maradona tenha sido alguém cujas ideias políticas devam ser debatidas, discutidas, porque nunca houve ideias políticas. Ele era passional ao falar de pessoas de quem ele gostava. Ele gostava né? de pessoas, né, Zaidan? É isso. Exato. Agora, aliás, tem uma história dele em Cuba que ele contou que foi muito engraçado, porque ele ficou internado. Foi quando, depois daquele fato com as filhas, né, que ele não conseguiu levantar para pegar um copo d'água, e ele quis se tratar e foi para Cuba. E ele ficou ali numa espécie de um hospital psiquiátrico e tal. E tinha lá o José Martí de hospital, não é? O cara que achava que era o José Martí. E tinha, claro, o Napoleão. Sempre há um Napoleão. Ah, sempre tem. Sempre. E eles um dizendo que era José Martí, o outro dizendo que era Napoleão, e o Maradona ouvindo. Isso o Maradona contou. E eles perguntaram para ele, quem é você? Ele falou, sou o Maradona. E disse que começaram a rir. Ah, ele acha que é o Maradona. Que história. Isso aconteceu com ele em Cuba, né? Ou seja, alguém já esteve com o Napoleão. Ele falando, quem é você? Eu sou o Maradona. E os caras começaram a rir, ele acha que é o Maradona. Zaidan, mas ele não se meteu. Ele poderia ter se metido na política se quisesse, porque o Maradona poderia ser o que ele quisesse. Do ponto de vista eu acho que ele cometeu graves erros nas posições políticas, o apoio que ele deu ao péssimo governo da Cristina Kirchner, mas não era nem aquela coisa, ele não era um kirchnerista, porque ele concordava, não. Ele tinha a ideia de que a elite política sul-americana tinha de ser combatida, né? E aí acabou abraçando aí demagogos de esquerda e tal, populistas, etc., que também são da elite financeira, inclusive, né? da América do Sul. Mas enfim, eu acho que ele era passional até nisso. Maradona era uma figura passional o tempo todo, né? Ele era passional jogando, só que era um gênio jogando, e falando de política, ele era passional. Tudo pro Maradona era passional, né? Ele viveu 60 anos intensos, né?